sobre a sua ótica, o que é que foi essa partida, a atuação do ABC, desde a concepção da escalação, do 11 inicial, até a construção do resultado 4-0. Boa noite. Bom, primeiramente, né, boa noite a vocês, Marco, a todos aqueles que nos acompanham, né. Bom, são decisões, né, que você tem que tomar para a montagem de uma equipe. E eu bati bastante que nós tínhamos que mudar o nosso perfil, né? A gente tinha que voltar a ser mais cascudo dentro da competição, é uma competição chata, difícil, e a gente tinha que competir mais. E eu acredito que hoje a gente conseguiu competir. Algumas decisões que a gente, né, que acabamos tomando, de alguns atletas, né, da gente conseguir fazer com que tivesse superioridade numérica, e eu acredito que isso tenha sido fundamental e principalmente ser decisivo, né? As oportunidades que apareceram, nós fizemos. Na minha concepção, nós tivemos uma partida muito melhor no primeiro tempo contra o Londrina. E a gente não fez o gol, tivemos mais chances, tivemos pênalti. E aquele negócio, né? Quando você não faz, você fica à mercê do adversário. Hoje nós conseguimos fazer, tivemos um primeiro tempo muito bom, muito ajustado. Nosso goleiro praticamente não trabalhou no primeiro tempo e a gente conseguiu fazer os gols. Então eu acho que esse ajuste ele acabou sendo fundamental. Ô, professor, a saída do Alisson do time titular, né? De certa forma chama atenção, né? Porque ele é ídolo e tal, mas muita gente já vinha também até cobrando isso dele, porque de repente não vinha fazendo boas atuações nos últimos jogos. E o senhor conseguiu, né, hoje, processar essa alteração, sacou o Alisson, colocou o Gabriel Santiago até numa função nova que no ABC ele ainda não tinha desempenhado, assim, de saída. Qual foi o time que o senhor teve para processar a mudança e o que o senhor achou? Funcionou, na sua opinião? Bom, primeiramente a gente não pode jogar toda a responsabilidade para o Alisson, né, de vitórias ou derrotas. Eu acredito muito nisso. A equipe ela tem que ser no todo, nós temos que ver o contexto, né? O que nós procuramos fazer foi ter um quarto homem para que a gente pudesse ter uma superioridade. Deixamos o Pedro porque, com a velocidade. E eu acredito assim, nós procuramos jogar de acordo com aquilo que tem o adversário de bom e a fragilidade. A gente sabia que o lado esquerdo é o lugar que mais eles atacavam e também tinha suas dificuldades. Então a gente procurou ser mais agudo, né, pelo lado direito nosso, e a gente ter a superioridade numérica com o Gabriel, não só totalmente pelo lado esquerdo, mas que ele pudesse flutuar nas costas do adversário, dos volantes do adversário. E eu acredito que essa função do Gabriel ela foi fundamental para que a gente pudesse processar a maior posse de bola e principalmente uma coisa que no futebol é fundamental. A segunda bola nossa hoje, praticamente nós ganhamos todas no primeiro tempo. E quando você segunda bola, você consegue fazer com que a sua equipe jogue e corra menos risco lá atrás. O resultado, professor, quanto que o 4-0 fora de casa contra um adversário direto, nesse momento na parte de baixo da tabela, o quanto de confiança ele traz para o grupo seguir dentro da competição e tentar até galgar o objetivo que foi traçado no começo, que é justamente brigar pela classificação? Bom, primeiramente a moral, o lado de você conseguir levantar astral de alguns jogadores, né? Você sabe que a derrota ela faz com que a cobrança seja, até você mesmo, internamente, não só a externa, mas nós aqui mesmo, nós temos a nossa cobrança. E alguns jogadores precisavam, né, de fazer gols. O Gênesis hoje fez uma partida muito boa, fez gol, tirou aquela responsabilidade que ele teve do pênalti. O Brady acabou fazendo também, um jogador que a gente fez com que ele aproximasse dos atacantes, né? E eu acredito assim que e a segurança lá atrás, né? Da linha de 4 bem montada para que a gente também tivesse essa segurança e fazer com que as coisas acontecessem do meio de campo para frente. Então eu acredito assim que quando você faz, né? Tem um resultado desse, você transforma isso numa moral, numa energia positiva do pessoal do meio de campo para trás, né? Não tomou gol e nós fizemos 4. Então isso faz com que a gente consiga ter esse astral levantado, uma moral do grupo que precisava. A gente vinha aí de um ano ruim, então precisa disso, né? De levantar a moral, né, da galera toda para que a gente possa voltar a ter um ritmo, né, de ser uma equipe forte dentro da competição. Inclusive ali na parte de trás, né, professor, depois do que aconteceu no jogo contra o Londrina, aquele gol contra, né, que
enfim, meio que marcou negativamente aquela atuação ali, envolvendo o Thuram e o Pedro Paulo. Hoje os dois tiveram atuações seguras, pelo menos na nossa opinião. O Pedro Paulo, inclusive, processando grandes defesas no primeiro tempo, quando estava 0-0 o jogo. Exatamente, não, foi fundamental, o Thuram também muito seguro. Eu acredito assim, até nisso a gente volta ao contrário, né? O gol que nós tomamos foi por ansiedade. O Pedro tomou uma atitude de soltar, de fazer com que a bola rápida, o Thuram não tinha o que fazer, acabou devolvendo e nós fizemos um gol. O que acontece? Quando você tem esse tipo de situação, de uma atuação como essa, de um resultado como esse, faz com que levante, né, o astral desses jogadores que acabam sendo cobrados, né, o torcedor, a imprensa, todos cobram, e quando você tem uma atuação dessa, levanta novamente o astral desses jogadores individuais. E a tendência é para o próximo jogo, professor. Eu sei que é muito cedo ainda, a partida vai ser só no final de semana que vem, vai ter uma semana toda de também manter a estrutura do que foi feito aqui hoje, em termos de táticos e também de postura dentro de campo? Se você for analisar, praticamente essa equipe ela quase que é a mesma que nós jogamos lá contra o Atlético, onde nós tivemos uma grande atuação. Poderíamos ter feito, né? Se a gente tivesse feito gols no momento decisivo, talvez nós estaríamos falando hoje de uma outra situação do ABC. Então, assim, eu sempre falo que 90% de uma equipe você tem que procurar manter, até porque nós estamos numa formação, numa reformulação e numa formação de equipe. Então a gente precisa ter a manutenção, mas é claro que, como eu te falei hoje, nós montamos em cima daquilo que a gente achava que o adversário iria ter dificuldade, que é a gente fazer com que tivesse um homem a mais no meio, a velocidade pelo lado do campo. Então, assim, nós vamos ver também em cima do adversário o que nós temos que trabalhar tanto para poder anular, como a gente também ter a nossa superioridade, quem sabe a gente poder ser efetivo também no jogo contra o próximo adversário, que é o Confiança. Só para concluir, professor, o Wellington Reis, será que tem condição de ir para Aracaju? E o Felipe Albuquerque hoje, né? Foi uma precaução ou voltou a sentir a lesão? Não, ele foi mais uma preocupação. A gente estava preocupado com ele já no primeiro tempo, que ele acabou sentindo, né? Ficou uma semana, voltou numa emergência, né? Mas hoje a gente acabou tendo a facilidade, oportunidade de tirar ele no intervalo. Então eu acredito que a semana nós teremos ele inteiro aí, se Deus quiser. O Reis. E o Reis também, a gente vai fazer uma avaliação. Se fosse, por exemplo, meio de semana, a gente com certeza não iria levar o Reis. Aí nós temos a semana inteira para trabalhar, para poder pensar na possibilidade de aproveitar, como a gente também já está inserindo, né? O próprio Valfrido hoje acabou vindo para o banco, teve, quem sabe, até uma oportunidade que a gente poderia ter colocado ele no jogo.